Aprendendo a Ser. Obrigado por estar conosco, mais um programa Aprendendo a Ser. Essa semana a gente está com um tema super desafiador e bem presente na nossa atualidade, infelizmente. Na nossa atualidade não, acho que já tem bastante tempo já que isso é presente, mas hoje esse tema está sendo mais discutido em todos os meios de comunicação, entre os profissionais da área pertinente. Enfim, o nosso tema hoje é sobre alienação parental contra crianças e adolescentes e seus familiares ou entes queridos e os próprios adolescentes e crianças. E quem vai poder falar desse tema com mais propriedade, a nossa convidada de hoje é a psicóloga, ela é especialista em atendimento infantil e adolescente, né? Gisele Pickler. Gisele, antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, fala um pouquinho da tua carreira, por que tu quis fazer psicologia, o que te vislumbrou nesse universo, principalmente no que tu é direcionada, da criança e do adolescente. Boa tarde, Leila. Boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema, né? Eu me formei já fazem 14 anos e desde a época da faculdade eu sempre gostei muito do atendimento à criança, né? Da espontaneidade da criança. E desde a época da faculdade eu sempre fiz estágios com foco na criança. Uhum. Então, desde que eu me formei, eu já trabalhei em CAPS, com saúde mental, já trabalhei na área organizacional e atualmente estou trabalhando no CREAS. E no CREAS, os meus atendimentos são mais direcionados à criança, à família, nesse sentido da educação de pais e filhos. Uhum. E aí, tem mais alguma coisa para poder complementar da tua carreira? Ou até hoje, o que foi construído até hoje, tu já falou pra gente? Sim. Tá. Especialidade, tens alguma? Pós-graduação? Tenho. Eu fiz especialização em Gestalt terapia, de adulto e infantil. Fiz pós-graduação também em recursos humanos. E agora eu iniciei, no final do ano passado, uma pós-graduação em neuropsicologia. Ah, que legal. E é uma área também super demandada, né? Aqui na nossa região de Tubarão, principalmente, é muito pouco profissional, acho que, se não me engano, tem 1 ou 2 atuando nessa área, e aí ainda bem que vai ter mais uma, né? Sim, mais uma. Parabéns pela escolha, Gisele. Então, eu acredito que quem está aí com a gente deve estar se perguntando assim, mas o que é essa tal, que é tão discutida? Foi até um dos temas do Fantástico do último domingo, acho que foi do domingo anterior. O que é essa alienação parental? Explica um pouquinho. Então, a alienação parental, desde 2010, né, foi quando surgiu uma lei, a Lei 12.318, onde ele fala que a alienação parental, né, é quando um dos genitores ou a pessoa que tem autoridade sobre a criança ou sobre aquele adolescente, ele interfere na formação psicológica dessa criança ou deste adolescente, né? Fazendo com que o filho, enfim, ela tenha uma visão diferente do seu genitor ou da sua genitora, né? Uma visão, vamos dizer assim, uma visão ruim. Então, assim, não deixa com que essa criança ou com que esse adolescente tenha a sua própria visão, né? Do seu pai, da sua mãe, mas que começa a olhar para esse genitor com um olhar através desse genitor que saiu de um casamento que está um pouco ferido, machucado, né? Que não elaborou bem ainda o fim dessa relação. Enfim, não preserva a mentalidade da criança e do adolescente, e aí buscando os próprios interesses, que às vezes dá uma cutucada, uma mexida no lado de lá, porque está ferida por outra coisa, daí utiliza o meio próprio filho ou filha. Isso, acaba utilizando a criança nessa guerra, né, deles. Então, hoje a alienação parental, hoje não, né, desde 2010 é considerado uma lei, né, então é um crime quando um dos genitores ou outras pessoas envolvidas acabam fazendo isso com a criança. Tá. O que tu falou aí no final está bem pertinente com a segunda pergunta, que é assim, tu comentou assim, ou que o genitor ou que outras pessoas envolvidas praticam esse crime. Tá. Então, assim, quais tipos de pessoas podem praticar alienação parental? Só o genitor pode praticar ou não? Não.
Então, ou os genitores ou pessoas que têm alguma autoridade sobre a criança, ou que estejam com a guarda, então pode ser os avós, pode ser tios, pode ser padrinhos, né? Às vezes os próprios irmãos. Então, assim, aquela pessoa que está cuidando, que está com a guarda daquela criança e que acaba falando mal, né, de um dos genitores, é a pessoa que pode fazer essa alienação parental. Ah, sim. Então não é só os pais, né? Não só os pais. E é importante também os pais estarem atentos ao que está passando na cabeça das crianças, o que eles estão reproduzindo, para ver se isso está acontecendo com eles, sim ou não. Né? Sim. Legal. E aí, como é caracterizado o ato da alienação parental na prática? Tem como nos exemplificar com algo, Gi? Sim, então assim, quando algum dos genitores, né, ele desqualifica, né, o pai ou a mãe, né, um exemplo, às vezes quando a mãe acaba não recebendo, muitas vezes, a atenção, né, que esse é um dos grandes alvos, assim, com relação aos filhos, né, às vezes fala para o filho, se tu não ia para casa do teu pai porque ele não paga a tua pensão, né, ou às vezes o pai, né, fala mal da mãe, né, tua mãe, ela nos abandonou, então agora tu vai querer ver ela, né, então assim, isso acaba dando uma insegurança para a criança, né. Ou às vezes quando essa mãe omite informações desse pai, porque às vezes acontece, hoje é muito comum assim, a gente ter crianças que têm intolerância à lactose, que têm uma alergia à proteína do leite, né? E que omite às vezes informação de que tipo de alimento essa criança pode tomar, né? Comer ou tomar, enfim. Que remédios, né, que pode dar se acontecer a criança ingerir, às vezes sem saber. Então essa omissão, ou às vezes quando a mãe ou o pai tira a autoridade dessa criança ou desse adolescente, porque quando o casal se separa, todos os dois continuam com os mesmos direitos com relação aos filhos. Claro. Né? Tanto no sentido de estar educando, né, das coisas boas, como também das coisas ruins. Então, às vezes acontece o filho está na casa, vamos dizer assim, da mãe, e ele pede um celular para a mãe. E a mãe diz, não, eu não vou te dar um celular novo, porque o teu comportamento não está legal, tu está tirando notas baixas, então quando tu melhorar isso, eu te dou um celular. E às vezes ele vai para a casa do genitor, lá do pai, e ele chega, pede, e ele diz, pai, a mãe não quer me dar um celular, você pode me dar? E o genitor, tua mãe não sabe nada, eu te dou esse celular. Então, assim, ele está tirando a autoridade, né? Porque, assim, isso é uma educação que a mãe está dando, e quando ele vai para a casa do pai, ele acaba sofrendo uma outra forma de educação. Então, os pais, eles precisam ter um encontro, assim... Respeitar o papel de cada um, né? A mãe tem que respeitar o pai por ele ser pai, pelos direitos e deveres que ele tem e vice-versa. Só que isso é muito difícil, né, na prática. Muito difícil. Ainda mais quando está recente a separação. E aí, assim, quando eles não dão conta desse tipo de situação, daí deve procurar serviços especializados, né? Ou a psicologia clínica particular, ou serviços de atenção à criança e adolescente, enfim. É muito importante, né, Lei, quando acontecer, assim, muitas vezes, é claro, né, que na hora que a gente tá com mágoa, enfim, mas assim, é muito importante hoje em dia, assim, quando a gente pensar em se separar, que a gente percebe, assim, que tem essa necessidade, muitas vezes, de procurar uma ajuda, né, de procurar um psicólogo, um terapeuta familiar, né, para saber, assim, como lidar com esse filho. Né? Para ter uma orientação, né? Porque senão, muitas vezes, a criança ela fica jogada de um lado para o outro, né? Às vezes, os pais acham que a criança não está escutando e a criança está. Né? Porque eles são muito espertos, né? E às vezes a gente acha que não estão, e às vezes, eles estão no quarto brincando, não prestando atenção, então precisa disso. Sim. E às vezes essa falta de informação e de orientação pode acarretar traumas eternos ou danos, enfim. É bem o que tu colocou, né? Quem está passando por um momento tão delicado, que é uma separação, realmente o mais aconselhável é procurar serviços de atenção. A família, a criança, adolescente. Tá. E os pais que se veem vítimas da alienação, eles podem usar algum recurso legal? Sim, eles podem procurar um advogado, né, para estar instruindo, né, quem sabe rever a questão da guarda, como também até o auxílio de um psicólogo, né, para aprender a lidar com toda essa angústia, com todo esse sofrimento, porque a alienação parental gera muito sofrimento. Sim, né? sim, sim. Então, assim, a gente está procurando, quem sabe, esses dois profissionais. Até mesmo porque eu acho que gera mais sofrimento, porque a criança, ela fantasia muitas coisas, ela não tem muita percepção da realidade. A realidade dela é meio distorcida.
Então, aí o outro lado se vê assim, poxa vida, o meu filho ou minha filha vai cair na lábia do pai ou da mãe e eu vou ser prejudicado eternamente, porque como é que a gente vai garantir o futuro? E aí isso deve gerar uma angústia, assim, ó, tremenda. Tá, e aí quem sofre com alienação parental, Gi? Assim, a família toda sofre, mas quem mais sofre é a criança, né? Porque ela acaba perdendo muitas coisas na separação dos pais, né? E muitas vezes esse vínculo com o genitor ou com a genitora, então assim, faz com que gere muito sofrimento e muitas vezes trauma para uma vida inteira de uma criança, né, e de um adulto. Porque quem quebra o vínculo, né, para depois refazer é muito difícil. Isso, e principalmente às vezes até perder fases da nossa vida na infância, né, com esse pai, de ir num passeio, de ir num parque, jogar futebol, jogar um vôlei, ir numa praia, né? Então, quem perde com tudo isso é a criança, que às vezes vê o amiguinho fazendo e ele também tem vontade de fazer. Sim. Mas não pode porque rompeu o vínculo com a mãe, ou rompeu o vínculo com o pai. E assim, ó, mesmo que depois seja reparado, ainda deixa algumas sequelas. Isso é bem delicado. Então, o que a gente puder evitar para fazer é o melhor. Como tu disse. Tá. E a criança, a alienada, pode apresentar qual tipo de comportamento que demonstra assim, que ela está sofrendo alguma alienação parental? Tens algumas amostras assim, de comportamentais? Muitas vezes a criança ela começa a se isolar, ela fica mais quietinha, né, mais trancada dentro do quarto. Né? Às vezes não quer ir almoçar junto com a mãe, ou com o pai, ou com o familiar. Ela começa a apresentar tristeza, ela começa a apresentar insegurança, medo, muitas vezes dificuldade na escola, né? Às vezes as crianças elas refletem isso na escola, né? Muitas vezes dificuldade em limite, dificuldade, né, com a questão da frustração, né? Então, uma baixa tolerância à frustração. E muitas vezes, né, Denise, numa questão, assim, às vezes até um pouco mais forte, a questão até de pensamento e comportamento suicida mesmo, né? De estar vendo todo esse contexto, assim, que esse pai e essa mãe estão gerando, né, todo esse sofrimento, toda essa mudança na vida familiar e principalmente na vida da criança. E às vezes até comportamento suicida, quando chega na adolescência, né, a questão das drogas, a questão, né, da bebida. Então, assim, é mais fácil, às vezes, a criança encontrar lá na droga, na bebida, ou com amigos que já estão envolvidos nisso, às vezes um carinho, que às vezes ele não tem lá com o pai ou com a mãe, né? Uma atenção, que às vezes ele não tem lá. E assim, Gisele, isso normalmente acontece quando a pessoa, o adolescente começa a se perceber como um ser, né? Uma pessoa do mundo, e aí ele começa até se ver como um problema. E quando ele acha que ele não vai nunca proporcionar a solução para o problema que ele criou, isso pode realmente levar ao suicídio. Porque muitas vezes a criança ela acha que ela é a culpada da separação dos pais, né? E muitas vezes tem pais que culpam a criança, né? E é normal esse pensamento da criança, porque ela não tem maturidade para poder entender como que acontece o relacionamento adulto. E daí o problema, né, como você estava falando, é quando chega na adolescência. Porque daí ela vai se ver lá no mundo e daí ela vai começar a entender aquilo que aconteceu com ela. E daí muitas vezes alguns conseguem se diferenciar dos pais e ter uma outra visão com aquilo que aconteceu com ela. Legal. Foi muito esclarecedora a entrevista, eu te agradeço imensamente. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente aí. A Gisele agora vai deixar os contatos dela, do consultório dela, do Instagram, do Face, do WhatsApp. Fala aí para a turma, Gisele, que está nos assistindo, quais são os seus contatos, para se alguém quiser procurar alguma ajuda, alguma orientação. Então, eu atendo em Tubarão, meu consultório é em Tubarão, no EJB, na sala 505. E o telefone de contato é 9906-6714. Ok. Tem página no Facebook, no Instagram? No Facebook. Tem a Gisele? Gisele Pickler. Gisele Pickler, para quem quiser usar a internet para contato com ela. Ou mandar mensagem pelo WhatsApp, também eu respondo. Ok. Obrigada.
Gisele. Obrigada também pelo convite. Quem quer rever essa entrevista ou rever algum conceito, depois, além do ao vivo, vai ficar gravado no site www.tvrsul.com.br ou no YouTube, através do link Aprendendo a Ser, entrevista com Gisele Piccoli sobre alienação parental. Um beijo, foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Espero de novo na próxima semana e com um tema que eu vou divulgar 24 horas antes aí para vocês. Mas de certeza será de bom proveito para todos. Um abraço. Tchau. Até a próxima.